esteja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por causa das minhas portas para mim aqui nesta igreja. Aleluias. Glória a Deus. Eu agradeço, eu louvo a Deus porque nós temos se dado muito bem. Amém. Glória a Jesus. Aleluias. É muito importante na vida de um crente, né, meus irmãos? Abre lá em 1 Pedro, né? Quem lê a Bíblia Sagrada sabe, né? Onde é que está 1 Pedro? Eu sou Mateus, sou Marcos, sou Lucas, sou João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tem Gálatas, tem Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e assim vai, né? Tem os Hebreus, tem o Tiago. Primeiro vai. Graças a Deus, né? Quem achou, diga amém para mim. Amém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amém. Lá no texto ele fala sobre o amor fraternal, a paciência nas aflições. Aleluias. Segundo exemplo de Cristo, o contexto, o subcontexto, versículo 12 diz assim, meus irmãos: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como os que se entremete em coisas alheias. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Amém, meus irmãos? Aleluias. Glória a Deus. Ó Deus de Abraão, de Isaac, ó Deus de Jacó, nós estamos aqui na tua casa, te adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo o teu santo nome, Senhor. A tua palavra diz que tu és dono de toda honra, digno de toda glória e louvores. Tu já falaste tão rico, Senhor, nas palavras, e nos louvores, Senhor Deus, tu me surpreendeste. Que nesta tarde, Senhor Deus, nós possamos te adorar muito mais, sair daqui renovado, restaurado, acreditando que tu és o único Deus das nossas vidas. Tira essa inquietação, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Toma conta da tua igreja, que ela é santa. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por deixar a igreja no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, nós estamos na casa de Deus. Aleluias. Eu me sinto feliz quando Deus te dá a oportunidade. Deus está na casa do Senhor. Alguém entrou em contato para resolver um problema da igreja. Eu disse: resolve você, que eu vou para a casa de Deus. Enquanto você está resolvendo, eu estou orando. E nós vamos para a casa do Senhor adorar. Aqui, meus irmãos. Aleluias. Glória Aqui é a o Deus. jardim, é o lírio. Aqui é o ribeiro das águas vivas. Estamos aqui, meus irmãos, na igreja do Senhor. Nós entramos todo quebrado, né? Muitas das vezes sem esperança, sem fé, né? Muitas das vezes sofrendo de várias maneiras, mas Deus aqui Ele tem nos fortalecido. Né? Eu louvo a Deus, meus irmãos, que Deus Ele nos dá força. É aqui na igreja. Talvez se eu estivesse em casa, eu estava assistindo um programa de televisão, ou dormindo, e as coisas não iam acontecer. É, Jesus.
Mas a Bíblia diz que aonde Deus está, Aleluias. até a tristeza ela pula, né? Oh, glória. Aleluia. Onde Deus está, a fartura. Fartura é coisas grandes, não para. A fartura de paz, harmonia e alegria. Eu confesso, meus irmãos, que eu não sou um crente disfarçado. Eu sou um crente que Deus mandou, me fez como crente. A minha vida é uma história. A vida de um crente é uma história, é um mistério e é um segredo. Muitas das vezes nós ouvimos tantas coisas, mas temos que somente ouvir. A Bíblia diz que os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos se cansam de ouvir. Se nós temos audições é para ouvir, temos olhos para ver e com muito cuidado. Agradeço a Deus também, nosso pastor Carlos, a sua senhora missionária que tem me enriquecido com esse negócio aí. Estou esperando que o pastor Carlos lá no dia 25 Glória a Deus. Aleluia. para a inauguração de mais uma igreja. Glória a Eu Jesus. Aleluia. estou orando para as pessoas irem, inclusive orando pelo Senhor, amém? A igreja vai ser ali para adorar, glorificar a Deus. Meus Oh, irmãos, glória. Chega, tá chovendo. eu li um versículo muito interessante com o homem. Este homem ele não era culto, ele não era um homem de eminência, e ele também não era um homem de uma alta posição. Mas ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia fala, meu irmão, que este homem chamado Pedro, ele era analfabeto, ou analfabeto, ou semi-analfabeto. Segundo as razões bíblicas, Pedro sabia ler pouco, só não soletrando, e não sabia escrever. Ele era o cara mais ignorante de todos os apóstolos. E o que é uma pessoa ignorante? Existem três tipos de pessoas ignorantes. Existe uma pessoa ignorante, mesmo tendo um curso superior, um advogado, um médico, uma vossa excelência, um meritismo, mas ele é ignorante de natureza. Existe a ignorância de um ser humano porque ele não tem conhecimento. O pastor falando sobre conhecimento, isso é muito bom. E existe o ignorante por uma educação, às vezes familiar ou colegial. Não desfazendo de ninguém. Mas isso aqui, meus irmãos, a palavra fala que Pedro, ele era um homem analfabeto, enobrecido, estúpido, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. Amém. E se você se deparar na história de Jesus Cristo, com Pedro, Tiago e João, um dos três apóstolos, a palavra de Deus diz que Pedro era um homem muito apressado. Pode ver que muitas das vezes ele se precipitava em palavras. E muitas das vezes Jesus acudia a Pedro, porque Pedro queria aprender no momento errado que Jesus Cristo estava ensinando. Ele não deixava seu mestre ensinar. Quando Jesus dizia uma palavra, ele já dizia três, e muitas das vezes errava. E o que eu quero dizer, meus irmãos, que este homem, ele foi proclamado até pela Babilônia como presbítero da Igreja Católica, que isso não existe. Mas ele foi um grande presbítero da casa do Senhor. Amém. Aleluia, glória Um a homem de Deus. uma grande envergadura. A intimidade de Pedro foi tão profunda com Deus, que quando ele ia morrer na cruz, ele disse: eu não sou digno de receber a morte da mesma posição que Cristo morreu. Então eu quero morrer de cabeça para baixo. E a Bíblia diz que ele morreu de cabeça para baixo na cruz. Mas a chamada de Pedro, meus irmãos, foi também eloquente. Pedro tinha autoridade, não só como homem eclesiástico, mas ele tem autoridade do Espírito Santo. Ele não temia a ninguém. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que entender aonde está a autoridade de Deus em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O crente, meus irmãos, tem que ter toda a sua autoridade dada
Mas a autoridade do Espírito Santo cala a terra. E Pedro, meu irmão, ele é um homem eloquente, não na palavra de Deus, mas ele é eloquente no ministério que Deus entregou em suas mãos. Aleluias. Então, meus amados, ele está explicando aqui um versículo muito sólido para nós. Pedro tinha experiência, era um homem maduro, era um homem que verdadeiramente sabia se conviver com as pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus partiu, Pedro se tornou um líder da igreja. Quando ele diz assim: mestre, aonde iremos cumprir a palavra? Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa igreja o inferno não se prevalecerá. Veja mesmo as condições de Deus na vida de Pedro. Veja os privilégios que Jesus entregou na mão deste homem. E lá embaixo Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me ama? Sim, meu homem. Então vai lá, rebanha as ovelhas. Pedro, tu me ama? Mestre, eu te amo. Rebanha os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Rebanha as ovelhas. Então Pedro teve vários privilégios. E privilégio chama-se oportunidade da parte de Deus na vida do ser humano. Mas vamos voltar para a palavra. Ele diz assim: amados, ele está falando para mim e para você, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Meu irmão, se um crente não passar pelas lutas da vida, ele precisa verdadeiramente nascer de novo. Eu quero dizer uma coisa, talvez vocês discordam, mas eu vou dizer biblicamente: as lutas da vida foi feita para crente. Aleluia. Se o crente não sofre por amor à palavra de Deus, ele não sente o gozo da salvação. Se o crente não sofre por amor à palavra de Deus, ele não se regozija, ele não tem força, ele não tem graça, ele não tem alegria, ele não tem conhecimento, sabedoria, entendimento, ele não é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Crente tem que ser forte. 15, primeiro lá de Romanos, ele diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, ou seja, a fraqueza dos fracos. Oh, glória. Tem muito crente, meus irmãos, contando com as lutas. O crente não deve contar com as lutas. O crente tem que contar com as vitórias que Deus te está preparando. Oh, glória. Aleluias. Por que, meus irmãos, o crente tem que estar sempre voltado nas bênçãos? É porque, na verdade, meus irmãos, se a bênção, o crente não tem alegria. Se eu tenho uma história, eu tenho uma alegria. Se eu tenho alegria, é porque eu tenho alguma coisa para receber de Jesus. Aleluia. E Deus tem prazer de abençoar o crente. Independente da sua salvação, o seu nome escrito da vida, os seus pecados perdoados, mas Deus tem prazer de abençoar os seus filhos. A Bíblia diz lá em capítulo 37, salmista descendo, diz assim, que Deus se alegra, meus irmãos, nas bênçãos do crente. Aleluia. Jesus me deu um carro, um tempo ele me entrega um carro, e depois ele está alegre, porque ele me deu um carro. Isso é que é Deus. Aleluias. É verdade? Mas também tem uma coisa, meus irmãos, tem crente sofrendo por aí, porque justamente, como o pastor falou, não faz avaliação de sua própria vida. Tem crente sofrendo pelos atos ilicitamente. Tem crente sofrendo por causa da sua grande fé. E tem crente sofrendo por causa da sua chamada. E sofrimento por causa da sua chamada é sofrimento pesado. Quando você sofre por aquilo que você não quer que aconteça, é porque Deus está te preparando para uma obra santa, uma obra gloriosa, uma obra específica na face da terra. Aleluias. Glória a Deus. Porque Deus, meu irmão, quer ver seu nome ser manifestado na terra. O nome de Satanás está sendo manifestado por aí afora. Seja nas drogas, nas religiões diferentes, na bebedice, na prostituição, nos adultérios, no roubo, no furto, na máfia, na corrupção, seja grande ou pequeno, Satanás está sendo glorificado. Mas aqui não, nós temos que glorificar a Deus e dizer que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele manda no céu e na terra e no inferno.
nada. Para que, meus irmãos, você ficar com medo das provas? Quem que fica com medo da prova, meu irmão? Fazer como Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nascer de quê? Da água e do Espírito. Eu já passei tantas lutas. Glória a Deus. Eu não posso me lamentar pelas lutas, mas eu quero dizer, eu passei lutas, Aleluia. mas ainda hoje estou passando a mais do que eu passei ontem. Pois é. Que você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai aprendendo. Se você não tem, meu irmão, uma história para contar o que passou lá atrás, você não vai edificar a igreja do Senhor. E ele diz assim: amados, não estreia de prova que vem sobre nós, para não estar com coisas, como se coisas estranhas estivessem acontecendo. Aleluia. Que coisas estranhas, meus irmãos? Ela não tinha de quê? É falta de dinheiro. A Bíblia diz que ela deu do ouro e da prata. Aleluia. É falta de cura das enfermidades. A Bíblia diz que ela só veio curar. É falta de salvação. A Bíblia diz: eu vim para os doentes, não para os médicos, os justos. É falta de calúnia. Jesus foi caluniado. Por que você quer ensinar Deus a trabalhar? Quando o crente quer ensinar Deus a trabalhar, é como você diz assim: Deus, senta aí que eu vou fazer por tu. Não ensina. Passe devagarzinho, chorando, aguentando. A vida do crente é altos e baixos. Tem dia que você está tão alegre, tem dia que sua cabeça está do jeito que diz: Jesus, vem cá. Mas você tem que passar. Você tem que chorar. Você tem que acreditar. Você serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus que entra para resolver teu problema. Um Deus que faz o que você não pode fazer. Um Deus que assina o que ninguém pode apagar. O que Deus projeta, ninguém pode desfazer. Um Deus que sabe e você não sabe ensinar. É esse Deus que você segue. Acredite nele, só tem nele. E não tem outro Deus além do que esse que eu conheço pela palavra, que é o Deus Jesus Cristo, o Deus do Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus da igreja verdadeira. Oh, glória! Aleluias! Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Você está pensando? Aleluia. Você está pensando que é pouca coisa? A Bíblia diz que nós somos considerados como lixo para este mundo. A Bíblia diz. O povo lá fora, meu irmão, acha que nós somos lixo. Eu disse uma certa vez aqui. Certa vez uma vizinha me perguntou assim: pastor, vem orar por mim. Eu digo: eu chamo no lixo para orar por ela. Por ele. É esse lixo que tem valor. É, Jesus. Eles consideram nós como lixo. Mas quando está doente, chama você. Quando está endemoniado, chama você. Quando está confuso, chama você. Às vezes quer suicidar, mas chama você. Você é uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Você é o rubi mais caro do mundo. A tua vida não tem preço para ser pago, porque quem pagou tu, quem comprou tu, foi Jesus Cristo de Nazaré, igreja. Aleluias! Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Jesus. Te alegra, meu irmão. Jesus sofreu por tu. E por que agora tu não pode sofrer? Jesus não foi caluniado, por que alguém não pode te caluniar? Alguém não der uma tapa no rosto de Jesus, por que tu não pode levar com o irmão disse que ele levou a tapa? Alegra-te. Alegrai-vos, ele diz assim: mas alegrai-vos no fato de ser irmão de Cristo, participante das lutas que você passa. Agora uma coisa eu digo também, que Deus também não fez o Cristo só para passar nas lutas, não. Tem um regozijo da parte dele. Sofre para uma finalidade, mas lá na frente o crente canta. Aleluia! No mês passado Jesus disse assim: meu filho, eu vou dar um apertozinho em você, para você ficar mais perto de mim. Quando Deus dá um apertozinho,
E você, é para você falar mais com Ele, orar mais, ler mais a Bíblia, estudar a Bíblia, amar mais, perdoar mais, compreender mais. Aleluias. Porque tudo isso é uma preparação de Deus, isso é uma faculdade do Espírito Santo na tua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Por isso aquele aperto do dedo de Jesus agora. A gente vai passar calado. Desce mais. Eu fui lá devagarzinho, buscando. Glória a Deus. Quando chegou no momento certo, Jesus, está chegando um dia. Ele disse, eu já cheguei primeiro. Aleluia. Tem um ditado popular aí que não é bíblico, que diz assim: Jesus nunca chega atrasado, só chega na frente, na hora certa. Isso é a verdade, é um ditado, mas é a verdade. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e alegrei. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, que Ele vai revelar a sua glória a você. E sabe quais são as revelações, meus irmãos? Porque existem vários tipos de revelações. Capítulo 3, verso 7 do livro de Amós, ele diz assim: certamente não acontecerá coisas antes que eu não revele aos meus santos e aos meus profetas. Não acontecerá coisa antes que eu não revele. Primeiro ele te revela o que vai acontecer para ele se manifestar na tua vida. Aleluia. Glória. Mas existe também a revelação, meus irmãos. 2:22 de Daniel. Eu revelo o profundo, o escondido. Conheço quem está em treva e com ele mora a luz. Isso é uma diferença das revelações. Outra revelação que ele diz muito lindo, meus irmãos. 3:33 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, firmes, que tu não sabes. Aleluia. Tem outra revelação, 29 de Deuteronômio. Diz assim: as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas a revelada pertence a mim e aos nossos filhos, porque o cumprimento da lei é a santidade. Aleluia! Deus quer santidade na igreja. Você é gente preparada por Deus. Deus te deu uma espada, com a bainha, puxa a bainha, ande com a espada, faça a vontade de Deus, vai pregar, vai proclamar, vai ter que Jesus, que a vitória é certa, está bem perto. Deus vai se manifestar, porque Ele é grande. Deixa o crente só. E o que me chama a atenção é que quando você está na luta, ele faz: eu estou com você. Você está chorando assim: eu estou chorando também. Você está alegre, eu também estou alegre. Você pula, ele sabe que para pular e descer com você. Você canta, ele canta também. Ele é assim, ele trabalha assim, ele é fiel, ele é justo e verdadeiro na tua vida. Aleluia! Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus na tua vida. Aleluia! Glória a O Deus. Espírito Santo de Deus é lindo, meus irmãos. A Bíblia diz que meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O que me chama a atenção é que ele é tão grande que ele entra no meu coração, está aqui dentro. E o homem da Bíblia que quase perdia a presença desse Espírito Santo, quase que saía. Quem foi? O rei Davi. Mas ele clamou. 51:10. Tem um homem na Bíblia que recebeu o Espírito Santo, entrou nele, e perdeu. Sabe quem foi? Rei Saul. A Bíblia diz que o Salomão, meus irmãos, ele tinha o Espírito Santo de Deus completinho. Mas ele se desviou. Foi lá para ele Eclesiastes, contando a vida que ele fez.
Mas quando Jesus fez uma volta com ele, marcou encontro, ele foi lá para o cantar de Salomão, o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, maldito o homem, maldita a mulher que não vive o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele mora aqui dentro. Ele quer santidade. Luiz Carlos, ore mais, não ande com mentira. Dê meu dízimo. Luiz Carlos, ande na minha presença, mas jejuando, ame, abrace, perdoe, compreenda, feche a boca. Ele ensina tudo certinho. Ele ensina nada errado ao crente. Faça o melhor. O Espírito Santo, ele fala, ele ouve, aleluia, ele é delicado, ele é uma seda. Por isso que ele diz assim: não vos entristeçai, o Espírito Santo que é sobre vós, aleluia, para o dia da redenção. Não deixe o Espírito Santo ficar triste com você, mas deixe ele ficar vivo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ele é muito delicado e ele não gosta de ver tristeza. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida, porque ele te ama, igreja. Aleluia! Aceita a glória! Aleluia! O Espírito Santo só sabe ensinar o que é bom e o que é melhor. O marido se levanta, aí ele fala assim: fecha a boca, minha filha. O filho rebelde, ele vai: ore por mim. Eita, Jesus. A esposa é brava, ele diz assim: ore por ela. Aleluia! O vizinho se levanta, ele diz assim: vai orar debaixo do carro. Eu tenho uma vizinha que ela morando comigo ali, ela faz assim: eu não aguento esse homem, eu prefiro morar com Satanás dentro da minha casa e ter um vizinho que é pastor. Misericórdia! Quando alguém me contou isso, eu fiquei calado. Também não acredito, nem tudo que eu ouço eu acredito, mas tem um dia que eu passei, ela disse. Eu olhei para ela assim, eu disse: irmã, eu sou ora pela senhora. Hoje perdeu o marido, perdeu o filho levou um tiro na cabeça. Meu Deus, primeiro pai. Correu para minha casa, pediu um clamor a mim. Fui lá para o orei. A filha se prostituir lá com o bandido. O marido deixou. A casa está assim. Já faz uns 4 a 5 anos. Quando ela me vê, ela chora. Quando ela chora, eu sinto que foi a palavra que ela disse. A palavra de qualquer crente tem poder, seja de bênção ou seja de maldição. Para você falar, pense 2 vezes para não falar errado. É verdade! Eita, Jesus, aleluia! Glória a Deus! Por isso que quando eu quero falar, eu penso muito. Alguém falar mal de uma pessoa minha, eu só faço ouvir. No momento certo, eu me sento na cadeira, na cama, sei lá, foi o Jesus. Aquela palavra, me diga, como é que é a história? Aí Deus, é assim, para não me precipitar. Às vezes nós vamos ensinar a árvore errada e quebra a cara. Né? Então vamos fazer o serviço direitinho. Aleluia! Você estudar hoje no colégio, só tira a nota 10 se estudar. Verdade. Só sabe a prova, eu fiz meus primários, meu ginásio, meu primeiro científico, me formei também na Universidade Católica, certo? Sou formado lá daqui 6 anos ali dentro, mas eu estudei muito. Estudei de maneira que até hoje, Deus sabe que eu estudei mesmo e não queria estudar mais não. Mas eu sou pecador, falho, erro muito, mas eu tento melhorar a minha vida com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Deus não faça da cabaça. O que é esta tarde? Aleluia! Aquilo que tu estás conversando com Deus no teu coração. Da baba seca, da sombria de começou. Você que está clamando ao Senhor, até quando? Eu não entendo mais nada. É tanta luta. Já orei, já busquei, já te adorei, estou te adorando. Até quando? Ó seu Deus, me ajuda. Eu quero dizer o que Deus falou, está falado. O que Deus prometeu, vai cumprir. O que Deus determinou, está determinado. O que Deus quer fazer, vai fazer. Levanta a sua cabeça, faça a vontade de Deus. Espere mais um pouquinho, que este ano Deus vai te surpreender. Para o ano, Deus vai realizar. Aleluia! Porque Deus está com você na terra. A encontro de Deus é grande na tua vida. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Mas eu estou tão cansada. É tantas promessas, tanta palavra. E eu não vejo nada. É para ver não. É para aceitar.
Se é prova, é muito bom. É para aceitar. É E isso, o segredo é isso. É aceitar e esperar. Aleluia, glória a Deus. É mesmo. Aceitar é uma coisa, esperar é outra. Vê lá, se você aceita, você vai esperar. Mas se você não aceita, você não pode esperar. Mas se você aceita e vai esperar, vai acontecer. Se você não aceitar, não vai poder esperar. Se não espera, também não acontece. Tem que esperar. Tem que aceitar para esperar. Tem que esperar para acontecer. Tem que acontecer para o povo ver que Deus é na tua vida. Oh, glória, aleluia. Você está curando alguém com a enfermidade aqui. Alabado. Eita, glória. Deus está dando um corpo de alguém aqui. Aleluia. Está curando a enfermidade. A enfermidade é pesada, mas não é para a morte não. Deus está entrando no teu coração, nos teus nervos, no teu sangue, no teu rim. Aleluia. Deus está curando você. A mão de Deus está sobre a sua pessoa. Deus está curando. O Espírito Santo está entrando. O anjo está chegando. Está fazendo a operação. Deus está curando. Creia que você está saindo daqui curada. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, como que se intremete negócios além. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. O mundo jaz no maligno. Tudo que você pensar do mundo é a concupiscência da carne. E a Bíblia diz: não amei o mundo nem as coisas que há no mundo. Aleluia! Aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Não se misture. Deixa quem dizer que você é metido. Às vezes nós não temos nem amizade com muito crente, sabe? Nem crente mesmo, nós podemos muita amizade. Sou muito resguardado nisso. Por isso que eu levo o pau de cada um. Sabe por quê, irmão? Isso é prudência. Às vezes nós começamos a contar uma coisinha, tal, é a maior decepção. Eita, Jesus. Nós temos, Deus conta com os seus dedos os fiéis da terra. Aleluia. Deus conta com o seu dedo o crente que é prudente na terra. Isso é raridade. Aleluias. Deixa, ela é metida demais, ele é metido, só quer ser. Essas pessoas, meu irmão, é um problema. Eita, Jesus. É a pessoa que lhe faz, deixa você fazer, tem inveja de você com tudo, é inveja da tua saia bonita, da tua roupa, do teu jeito, do teu orgulho, da tua garganta, é inveja do que tu tem carro, é inveja porque tu é assim, é aquela inveja, é um espírito de inveja. A Bíblia diz que o espírito de inveja, ele faz transformação no câncer, os ossos no câncer, esses crentes invejosos, irmão, precisa nascer de novo, eu tenho que andar bonito, você está vendo assim, mas pastor, eu era jovem, eu andava tão bonito, hoje eu sou rico, eu não pedi mais cabelo, eu não faço isso, é uma coisa, porque tem que ser humilde, né, pastor? Porque não, você tá feia, faça assim, se vista bem, se ajeite seu cabelo, vai pra igreja, tu é voz cheirosa, que Deus quer tudo certinho, bonita, você tem cabelo pra dar na igreja, Jesus, que é o seu marido. Dá mesmo assim essa história. Tem que ser bonita. Se ajeitar. É isso. Ô, meu Quer nem escovar o pai. dente. Misericórdia, Ainda pai. vem trazer o bafo de onça pra nós. Não tem que receber o bafo de onça dele. Sangue de Cristo. Rapaz, Jesus era humilde e é humilde. Mas Jesus escovava a boca dele. Você agora escova. Acho que era melhor do que a minha. Aleluia. Se alimentava muito bem Jesus, viu? Sabe qual é os alimentos de Jesus? Era maçã, pera, uva, um peixe bom, um pão. A Bíblia diz que ele comeu muito peixe e pão. Né? Comeu muito pouco peixe. Mas ele gostava de uma fruta, Jesus. Era uva, maçã, pera. Comida de Aleluia. primeira. Ele não é vegetariano, não, ele gostava de muita verdura. Glória a Deus. Quando eu vejo Aleluia. pessoa aí que diz que é ser humilde, com um mau cheiro, não quer tomar banho, parece que vai ser 4 dias dentro de casa preso. Infelizmente a palavra é essa. Eita, Jesus. Entendeu? Ainda quer dar um abraço em mim, vai pra lá. Não quer esse negócio não. Tem que ser
ser cheiroso, bonito pra Jesus. Lá no mundo tomava cachaça, tomava maconha, roubava, ia pra macumba, candomblé, magia negra, chucaveira, Zé Pico, Zé Pular, era cheiroso, aquele cheiro maldito, mas era. Mas você quer Deus, não quer fazer mais isso. Aí ele disse, não é assim não, eu sou o cheiro suave, com aroma suave, eu sou o bom perfume, e sou Jesus Cristo, eu sou Jesus de Nazaré. Bacabadá, Suri, Comunai, Nélia, Sobiada, Safi, Bequiminaia, Dalabazuri, que me cavacé, Camadá, Suri. Por isso que eu olho pra minha máquina, minha esposa, ela nunca vai ter vaqueira, vem aqui, mulher, pastor. Prazer lá, aqui, mulher. Quando eu olho pra você, quando eu vejo assim, ela na comissão, eu digo, mas Jesus, que mulher linda. Olha o espiritual, meu pastor carro. Aí quando ela sai, eu sabe por que você está falando para minha filha, você é a mulher mais linda do mundo. Eita, glória! Aleluia! E se você não elogiar, chegou, tem elogio. E elogia para assistir, para cantar. E só Deus tem misericórdia. Elogie pelo que é seu. Elogie seu marido, rebelde ou não. A sua esposa também elogie. E ele esposa, né? A Pedro que Salomão, ele estava assim na exatamente. E minha esposa não é novinha não, ela já tem 50 anos de idade, mas parece também de 35 anos, entendeu? Mas é linda toda, do pé à cabeça. E a coisa mais linda que Deus fez para o homem foi a mulher. Aleluias! Ela é dormida, bonita comendo. Ela é bonita com bico de raiva. Eita, glória! Ela lavando o prato, lavando. Ela é bonita. Ela é toda sanha, tanta perdida de cara. Ela é linda. Olha pela sua esposa nos olhos do Espírito. Olha, zero por aquilo que. E a Bíblia diz que ela é um vaso mais frágil, superbe. Você que não pode ficar bravo, ela pode ficar brava. Aleluia! Eita, glória! Mas também, eu vou parar agora. Mas também eu vou parar, pastor, eu vou parar. Eita, glória! Mas é isso, compensação, meus irmãos. Em compensação, as coisas estão acontecendo. Ah, é porque o negócio é sério, pastor. O negócio é muito sério, pastor. Nós, às vezes, eu falo um negócio aqui sem saber, mas as coisas estão sérias, meus irmãos. Deixa eu terminar, senão o pastor vai daí. Amém? Veja bem, meus irmãos. Não pareça como homicida. Homicida não entra no reino de Deus. Ou como ladrão, ou malfeitor, ou como se tremete a rocha dele. Mas se parecer como cristão, não ser vergonha. Antes glorificar Deus nesta causa. Se você Aleluia! se alguém está te caluniando, te apontando, te desprezando, se alguém não está te dando valor, se alguém está dizendo que tu não presta, não se preocupe. Se compadeça, não se compadeça, mas se padeça como um cristão. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os ruins. Então, esse ponto de vista aí, quando alguém diz que você não presta, é porque ele diz assim, presta. Quando alguém diz que você, eu não te amo, diz assim, mas eu te amo. Quando alguém não te quer, Jesus quer. Quando alguém te ajuda, Jesus te ajuda. Quando alguém não te abraça, Jesus te abraça. Quando alguém não te entende, Jesus te entende. Por quê? Ele está dizendo aqui no último versículo para parar. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica a Deus nesta parte. Porque Deus tem que ser glorificado naquilo que Ele é. Não naquilo como eu quero glorificar ao Senhor. Se alguém está dizendo que eu faço uma coisa que eu não estou fazendo, Deus está sendo glorificado na minha vida. E lá na frente, com certeza Deus vai marcar encontro com alguém. Opa! Com você, sabe por quê? Com as pessoas que pensam, sabe por quê? Porque Deus ele é fiel, Ele é justo. E a Bíblia diz que Ele honra os seus justos. Aguarda a surpresa, minha irmã, reforça essa palavra. Aguarda a surpresa. Irmão, vou dizer uma coisa assim, a sua vitória está tão pertinho que está na sua casa, você não está percebendo. Mas aguarda a surpresa. O que foi o vento de Deus assopra aonde quer, irmã. Levanta a sua cabeça. Nada acabou, nem tudo está terminado. O que Deus prometeu está em pé, a promessa vai acontecer. É surpresa, é lágrima. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque só Ele pode fazer e mais ninguém. E a vitória foi em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Glória a Seu marido é Deus! crente? Eita, glória! Não, ainda não.
Mas eu vou dizer uma coisa à senhora com muito respeito. Eu não estou aqui falando palavras proféticas agora. Eita, Mas quando eu estava sentado ali, Deus disse a mim que ia salvar a sua marido. Daquele do carro, né? É do Não, carro. do carro preto ali? Né? Eita. Se prepare, irmão. É uma surpresa, Deus. Mas vai salvar para a rocha mesmo. Prepare, não. E Deus vai fazer uma grande obra, amém? Que Deus possa resplandecer esta igreja. Que Deus possa guardar esta igreja. Que Deus possa levantar, ser exaltado e glorificado. Que Deus possa fazer uma grande obra com você neste lugar, porque Deus está fazendo. Deus é surpresa aqui dentro, pastor Carlos. E pastor Carlos, eu quero dizer, é todo mundo que tem que sentar por aqui, não, pastor Carlos. Pastor, vigie, pastor. Vigie, pastor. Vigie, vigie, porque tem gente que só traz problema. E problema não é para crente, não. Problema é lá fora, mas para Deus é bênção na face da terra, aquele que não traz problema. Não estou dizendo que é história, não. Eu estou dizendo que vigie com essas pessoas, porque Deus é na tua vida. Amém? Aleluia, Que Deus abençoe a glória a missionária, Deus, né? amém. Que Deus abençoe nosso diácono, toda a família, todo o Glória povo. a E olha por mim, dia 25 de agosto, 25 de eu falei, Deus, eu chego lá. Vou telefonar, viu? Eu quero ver se a esposa cantando, que a luz assim, que voz bonita é aquela? Eu digo, é a esposa do pastor. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E agora está com o nosso pastor, com o nosso